Olá, meu nome é Marcela de Carvalho Gomes, eu sou psicóloga formada pela UFMG com ênfase em processos clínicos e eu atuei como bolsista de apoio técnico FAPEMIG no projeto de pesquisa intitulado Perfeccionismo e Sofrimento Psicológico na Trajetória de Pós-Graduandos e Egressos da Pós-Graduação Brasileira, um estudo de segmento com foco terapêutico, coordenado pela Marina Luísa Nunes Diniz e pela doutora Marcela Mansur Alves. Nesse vídeo, eu vou apresentar o terceiro ponto dessa pesquisa, que diz respeito ao processo de desenvolvimento do protocolo de intervenção. Conforme foi apresentado pelos meus colegas nos vídeos anteriores, esse tópico faz parte do segundo objetivo da pesquisa, que visa investigar justamente a eficácia de um protocolo de intervenção direcionado à redução dos níveis de perfeccionismo através de um ensaio clínico randomizado. Então, no que tange nos objetivos específicos da pesquisa, a gente vai focar no 7, a adaptação para o uso de adultos brasileiros de um protocolo de intervenção psicoeducativa online direcionado ao perfeccionismo. Os demais tópicos que são referentes à aplicação e resultados da intervenção vão ser melhor abordados nos próximos vídeos. Falando um pouco sobre a metodologia utilizada, esse objetivo específico foi alcançado em 3 fases, que foram realizadas entre os anos de 2023 e 2024. A primeira fase, a de adaptação do protocolo, foi organizada em 4 etapas, sendo a primeira um grupo de estudos sobre as intervenções em terapia cognitivo-comportamental para o perfeccionismo, que contou com a participação de graduandos do curso de psicologia, membros dos laboratórios da avaliação e intervenção à saúde, o LABS da UFMG, assim como estudantes da pós-graduação que tinham interesse na temática e, obviamente, a professora coordenadora do projeto. Nesses encontros, além de revisões e meta-análises sobre o tema, a gente utilizou como principal referência o protocolo descrito na segunda edição do livro Overcoming Perfectionism, da Shafran, de 2019. Então, tendo como base o protocolo e os conhecimentos teóricos adquiridos nessa primeira etapa, vão ser realizadas na segunda 2 reuniões de imersão, com esse objetivo de estabelecer os temas, objetivos, funções e as tarefas de cada um dos 8 encontros propostos. Então, além disso, a gente tem a determinação, de uma maneira mais geral, da estrutura e do conteúdo de 2 materiais auxiliares que seriam produzidos nessa terceira etapa, um guia do terapeuta e um guia do participante. Sendo assim, a gente tem nesse momento o processo de escrita, propriamente dito, a elaboração desses guias, seguidos da correção, revisão e edição desses materiais. Lembrando que isso tudo foi feito pelos membros do laboratório, que participaram da etapa de escrita e foram supervisionados e orientados pela professora coordenadora do projeto. Posteriormente, na segunda fase, a gente tem o estudo de validação de conteúdo por meio da análise de especialista. Nesse momento, a gente tem a versão do protocolo de intervenção, naquele formato dos guias, do terapeuta e do participante que eu mencionei antes, sendo submetida para exame por parte de um comitê de juízes especialistas. Assim, cada um dos módulos dessa intervenção vai ser avaliado seguindo os critérios de clareza, ou seja, se a linguagem é clara e compreensível. 2. Coerência com a TCC, ou seja, se ela está coerente com os princípios da teoria. 3. A relevância do conteúdo, que considera se o conteúdo teórico que é apresentado é relevante para a intervenção. 4. A relevância das tarefas. E 5. A estrutura das tarefas, que diz basicamente se essas tarefas que foram propostas vão seguir uma estrutura clara e adequada. Por fim, a gente tem, na última fase, uma reunião de imersão para a deliberação dessas sugestões de modificação feitas pelos juízes. Então, ela vai ser seguida, de alterações, revisões e a edição final do protocolo. Algumas dessas alterações envolveram uma reorganização dos módulos, visando maior coerência, por exemplo. Além disso, a gente teve a reformulação de atividades propostas, assim como correções e revisões de ortografia e sintaxe. Como resultado, o estudo apresentou uma proposta de intervenção para perfeccionismo na pós-graduação, sendo essa direcionada para aplicação em grupos e de forma síncrona, guiada por um terapeuta e por um coterapeuta. Essa proposta foi compilada em 2 guias, o do terapeuta e do paciente, que visam apoiar o terapeuta e o coterapeuta nessa operacionalização dos conteúdos previstos em cada módulo. Esse protocolo vai ser composto, então, por 8 módulos de intervenção, realizados em encontros semanais de 1 hora e 30 minutos, ao longo de 8 semanas. Ele teve como título Perfeccionismo em Contexto, Intervenção para Pós-Graduação. Falando um pouco mais sobre os guias, o guia do terapeuta vai ter informações mais abrangentes e específicas para os terapeutas e coterapeutas, sendo composto tanto por capítulos teóricos quanto capítulos voltados mais para a aplicação da intervenção em si.
Enquanto os teóricos vão abordar temas como o contexto da pós-graduação, características do perfeccionismo, a teoria que embasa essa intervenção, a postura esperada do terapeuta, os outros vão tratar mais especificamente de detalhes sobre esses encontros da intervenção. Então, vão ter detalhamento dos objetivos, conteúdos que devem ser apresentados, assim como atividades e planos de ação propostos aos participantes. Já o guia do participante vai ser composto por 8 capítulos que correspondem analogamente aos últimos capítulos do guia do terapeuta, só que com uma linguagem mais adaptada para o perfil desse público. Por fim, a gente tem um estudo de validação de conteúdo realizado lá na fase 2, né, que apontou para um elevado nível de concordância entre os especialistas acerca da clareza, viabilidade e adequação do conteúdo do protocolo aos seus objetivos propostos. No mais é isso, muito obrigado pela atenção e um bom dia a todos.